Senhoras e senhores em todo o Brasil, presta atenção, nós estamos chegando com esse tema para você. Aí está o Gustavo Gaia, deputado federal, vai comentar um pouco sobre os planos de Donald Trump com essa guerra explosiva na América Latina. Ele vai dar detalhes, nós estaremos trazendo também informações complementares aqui sobre a América Latina na sequência. Então fica comigo até o final desse vídeo. Para você que se achega agora, comenta 01, estou aqui, 01. Donald Trump declarou guerra, já venceu as primeiras batalhas e vai mudar os rumos da história da América Latina. E essa guerra não é contra um país específico. A guerra que o Donald Trump declarou e já foi para cima é contra a esquerda na América Latina. E eu vou te explicar rapidamente. Essa ação do Donald Trump na Venezuela não foi uma coisa que ele pensou do nada, sem ter um planejamento das ações seguintes. É algo que há muito tempo vem sendo planejado pela direita nos Estados Unidos, mas que nunca teve um presidente com coragem para executar o plano. E é um plano que não é de agora, tá? Essa doutrina Monroe foi criada em 1823 e eu vou te explicar rapidamente. Vamos lá. Primeiro eu quero te mostrar isso aqui, ó. Ação contra Maduro é recado de Trump para a China, diz a autora de livro sobre doutrina Monroe. Eu lembro que quando o Donald Trump foi fazer a coletiva de imprensa depois da captura do Maduro, e eu comecei a fazer uma live aqui no meu canal com tradução consecutiva, teve uma hora que eu até tive que pedir desculpas para quem estava me assistindo, porque ele tinha falado sobre a Monroe Doctrine e eu não sabia qual era a tradução disso. Olha, ele falou de uma doutrina aí que depois eu vou investigar. Fui investigar, e o que é isso? É de um presidente dos Estados Unidos que se chamava Monroe, que em 1823 fez uma doutrina, um acordo com a Europa, que era o seguinte: olha, Europa, parem de interferir nos países da América Latina, que eu, Estados Unidos, vou parar de interferir com países da Europa. Ou seja, se traçou uma linha entre Ocidente e Oriente. Vocês ficam do lado de vocês e nós ficamos do nosso lado. Basicamente, encerrando ali aquela cultura de colonização nos países da América Latina. Isso foi em 1823 e ficou conhecido como doutrina Monroe, que é essa daqui que eu acabei de mostrar para vocês. Qual é a relevância disso? Donald Trump entendeu que a esquerda na América Latina ela tem alguns pilares. Dentre eles, lá atrás, financiamento através da União Soviética. A União Soviética caiu, a Rússia já não tem mais todo aquele domínio na América Latina. O que tem domínio aqui hoje? China, os globalistas, narcotráfico, que está ligado, querendo ou não, um pouco com esses dois, grupos terroristas do mundo inteiro e países de fundamentalismo islâmico, todos para o lado de lá. China, esses países muçulmanos fundamentalistas, esses berços de terroristas, os globalistas, estão todos do outro lado do Oceano Atlântico. Então Trump está reativando a doutrina Monroe, dizendo, olha, aqui nas Américas não vai ter mais interferência. Começou com a captura do Maduro. Aí todo mundo pensa, a captura do Maduro não teve relevância, não vai impactar nada. Será que não vai impactar nada? Eu vou mostrar para vocês agora que o Donald Trump já está indo para cima, sabe de quem? Cuba. Dá uma olhada nisso aqui. Trump diz que Cuba ficou sem petróleo e dinheiro da Venezuela. Exatamente, a Venezuela mandava petróleo para Cuba, em contrapartida Cuba oferecia proteção. Bom, acabou, não vai mais petróleo da Venezuela para Cuba e o Trump determinou fazer um embargo, um cerco a Cuba para que não entre lá nenhum petrolífero, nenhum cargueiro, nenhum navio. Eles vão atrofiar o estado de Cuba. Se já era um país fraco, vai ficar ainda mais fraco. Cuba não terá mais petróleo ou dinheiro da Venezuela e deveria fazer acordo logo, diz Trump. Em novo sinal de pressão contra Havana, o presidente americano sugere ao regime que negocie antes que seja tarde demais. Aí o líder cubano, claro, vai dar uma de Maduro, daqui a pouco vai fazer dancinha, vai cantar Imagine All the People, até que ele seja capturado. Muito bem, para você ligado aqui comigo no Brasil, fora dele também, né? Um pequeno intervalo aí para ajudar, né? A gente vai dar sequência aqui no assunto. Para você que está chegando agora, sejam bem-vindos ao canal A Bordo Notícias. Estou muito feliz em ter você por aqui, melhor ainda em saber que você pode participar com a gente, colaborar, ajudar o A Bordo. Qualquer valor que você mandar aí via Pix será muito bem-vindo, é claro, desde que vindo de coração. Então me ajude, por favor, e a gente vai continuar aqui com o assunto
com o nosso querido deputado Gustavo Gaye, na tela do Abordo Notícias. Será que não vai impactar nada? Eu vou mostrar para vocês agora que o Donald Trump já está indo para cima, sabe de quem? Cuba. Dá uma olhada nisso aqui. Trump diz que Cuba ficou sem petróleo e dinheiro da Venezuela. Exatamente. A Venezuela mandava petróleo para Cuba, em contrapartida Cuba oferecia proteção. Bom, acabou. Não vai mais petróleo da Venezuela para Cuba e o Trump determinou fazer um embargo, um cerco a Cuba para que não entre lá nenhum petrolífero, nenhum cargueiro, nenhum navio. Eles vão atrofiar o estado de Cuba. Se já era um país fraco, vai ficar ainda mais fraco. Cuba não terá mais petróleo ou dinheiro da Venezuela e deveria fazer acordo logo, diz Trump. Em novo sinal de pressão contra Havana, o presidente americano sugere ao regime que negocie antes que seja tarde demais. Aí o líder cubano, claro, vai dar uma de Maduro, daqui a pouco vai fazer dancinha e vai cantar Imagine All the People, até que ele seja capturado também. Vamos falar agora desse cidadão aqui. Ó. Esse aqui eu preciso falar para você. Esse aqui você conhece, Gustavo Petro, que inclusive foi denunciado por Carvajal por ter recebido dinheiro do narcotráfico. Muito amigo do Lula. Colômbia hoje, que é o país que mais produz cocaína no mundo, certo? Gustavo Petro entrou no alvo do Donald Trump. Na frente das câmeras, o Gustavo Petro fica cantando de galo, dando uma de que forte, que não vai recuar nem nada, mas durante uma reunião do Donald Trump com jornalistas, sabe quem que ligou para o Trump? O Gustavo Petro. Após ser chamado de próximo alvo de Trump, presidente da Colômbia, Gustavo Petro, deve ir à Casa Branca em fevereiro. Arregou. Donald Trump botou tanto medo nesse cara aqui, ó, que agora ele está querendo ir lá na Casa Branca para conversar com o Donald Trump, porque ele viu o que ele fez com o Maduro, ele já está vendo o que vai ser feito com Cuba e ele sabe que ele pode ser o próximo, porque ele também é chefe de um esquema de narcotráfico. A Colômbia não existe sem o tráfico. Bom, na Nicarágua existe também uma ditadura, certo? Daniel Ortega. O Trump foi e mandou as embaixadas soltarem alguns anúncios para o povo de Nicarágua soltar os presos políticos. Na Nicarágua existem dezenas de padres e freiras que estão presas por sua opinião. Olha o que ele fez. Sob pressão dos Estados Unidos, Nicarágua liberta presos políticos. A Nicarágua começou a libertar os presos políticos. Venezuela já está libertando presos políticos. Colômbia já está implorando para o Donald Trump para sentar para conversar. Donald Trump está mirando o quê? Acabar com o narcotráfico na América Latina, o que vai tirar o financiamento da esquerda, sim, de forma absurda, impedir a interferência da China na América Latina e também dos globalistas. Ele saiu de todas, acho que foram de 200 órgãos internacionais, ele saiu de uma vez, esses de aquecimento global, feminismo internacional, ele saiu de todos e não vai mais financiar. Porque, curiosamente, o maior financiador dessas entidades internacionais que querem interferir na soberania de vários países, como a ONU, vem dos Estados Unidos. É dinheiro do povo americano. E ele cortou. Não vai mais financiar, não vai mais ajudar nenhuma dessas organizações. Ele está dando uma paulada atrás da outra. E vamos falar agora do Brasil. Para impedir a interferência da China na América Latina, uma das coisas que o Donald Trump mais precisa é de terras raras. Uma das grandes vantagens que a China tem hoje é porque ela é retentora dos maiores jazigos, reservas de terras raras no mundo, que são usados para produzir chips, condutores, microchips. Sem isso, ele não consegue bater de frente com a China na questão dos data centers e inteligência artificial. A inteligência artificial agora é a nova... É para nós, hoje, o que foi a viagem à Lua ou a guerra nuclear na Guerra Fria. O conflito, né? Vamos dizer assim, a competição nuclear durante o período da Guerra Fria agora é quem tem a inteligência artificial mais evoluída. E para isso precisa de data centers. Precisa de mega data centers que precisa essas substâncias, desses insumos que só encontram em terras raras. Silício, cobalto e outros, por aí vai. Lítio. Então, Donald Trump conversou com o Lula. Lula foi esperto. Lula entregou tudo, mas comprou briga com a China. China vai e coloca 50% de tarifa na carne do Brasil. Donald Trump colocou o Lula numa situação muito complicada, tá? Com água até o nariz. Se o Lula vai para o lado da China, ele se arrebenta. Ele está vendo o que está acontecendo com os outros países. Lula vai perder todo o apoio da esquerda na América Latina. Todo.
eu tô tentando... Cara, o Trump tá preparando algo pro Brasil, só que eu acho que primeiro ele fez uma estratégia de vamos conquistar todos os... Que nem quando você joga War, você tem que primeiro conquistar os países ao redor, aí depois que você conquista esses países ao redor, a invasão, ou seja, o domínio, o controle é muito mais fácil. E qual é a função, o objetivo real dele? Não é chegar e mandar no que deve acontecer no país, mas impedir que esse país seja quintal dos globalistas, da China ou de grupos terroristas. O Brasil é hoje um país ligado ao Irã, à China, grupos terroristas. Hezbollah está vindo para cá, de acordo com o relatório que foi emitido pelo Serviço de Inteligência de Israel. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo a doutrina Monroe, só que agora não é contra a Europa em si, mas é contra todas essas entidades e nações que insistem em querer interferir na América Latina financiando a esquerda. Esses são grupos e nações que financiam a esquerda. Lembra-se, Gaddafi deu $1 milhão para o Lula durante a campanha. Carvajal alegou que o dinheiro do narcotráfico na Venezuela e corrupção foi usado para financiar o PT, o Lula no Brasil. Maduro está prestes a abrir a boca. Talvez o Trump está esperando que o Maduro abra a boca para poder vir para cima. Então, assim, o Trump declarou guerra, já venceu as primeiras batalhas, já está tendo o presidente recuando, vai pegar Cuba, vai derrubar ou ajudar o Gustavo Petro a ser derrubado. O Boric no Chile já perdeu, se eu não me engano, já foi um de direita lá que venceu. O mapa da América Latina está ficando todo de direita. Só que vai ser uma direita chegando ao poder com uma esquerda que não vai ter mais o financiamento, a estrutura que eles tiveram ao longo das últimas décadas, que foi o que fez com que eles chegassem ao poder. Imagina a esquerda no Brasil sem a ajuda da China, dos globalistas, do narcotráfico. Ela não sobrevive. Cara, o Donald Trump tá fazendo ele tá jogando xadrez e assim, desculpa, eu fui entender tudo isso agora, vou ser sincero, por isso que eu tô empolgado. Eu fui perceber o que ele tá fazendo agora. E não é que ele largou o Brasil de mão, ele só tá deixando o Brasil por ser o maior país. E o que mais aparenta ser uma democracia, né? Ele está deixando por último, e o período eleitoral é agora. Eu só não espero que seja para depois das eleições. Eu espero que a gente possa ter uma esquerda mundialmente enfraquecida já para essas eleições desse ano. Então é isso. Eu gravei esse vídeo para te explicar o que é a doutrina Monroe e que eu acho que a gente está chegando no fim da esquerda, não no Brasil, mas da esquerda na América Latina. Para você que está chegando agora, sejam bem-vindos ao nosso programa. Uma ótima manhã abençoada para você. Segundou, meu amor, com S de socorro. Muita coisa acontecendo aí na América Latina, no Brasil, enfim, o bicho pegando. E é claro, o seu amigo Gordinho vai contando tudo para você aqui no nosso programa. Ouviu falar dessa doutrina Monroe? Pois é, isso estabelece... Tá? Os Estados Unidos não implica com a Europa e a Europa também não implica com a América do Norte e a América do Sul. Resumindo aqui para você, fica aí no Ocidente, deixa o Oriente, né? E aqui pra gente, é só a minha cabeça que pira, né? Nessa divisão aí. Só um pouquinho... 1195-275-3898 para você colaborar e ajudar aqui o nosso programa através de um Pix maravilhoso. E aí para ajudar a internet, né? Não tá muito legal, não é? Muito bem. Então, como eu estava falando, né? Nós estamos no Ocidente, né? Isso é a cabeça de quem está lidando com tanta coisa que eu já estou pensando no próximo assunto, tá bem? Então, o que acontece? Os Estados Unidos fica com a América do Sul, América Latina, América Central, né? Todo esse bloco. Europa cuida da sua vida aí, tá? Cuida da sua vida. E é óbvio que o Trump está seguindo aquilo que os presidentes que passaram pelos Estados Unidos, inclusive os de direita, já eram para ter feito há muito tempo. Eu fico muito triste, gente,
Só que é normal, tá? É normal. Eu fico muito triste quando a gente trabalha com determinados títulos aqui e você entender errado o título, né? E colocar uma pulga atrás da sua orelha, você ficar meio assim, meio perdido. Como assim esse assunto? Ok, mas agora você vir me atacar no chat porque você não sabe ler, ou sabe ler, mas não sabe interpretar um texto, aí, meu amor, aí eu vou falar um negócio aqui pra você. O negócio começa a ficar bem complicado, né, pra te tolerar. Essa é a grande verdade. Tem ser humano pra tudo, né? Como eu disse, eu entendo, né? Mas também grau de escolaridade, não tô humilhando aqui ninguém não, tá bem? E grau de entendimento também não pode fazer com que você seja uma pessoa ignorante. Aliás, ignorante já é porque não sabe ler, né? Mas ser ignorante, ser uma pessoa que não sabe ler é uma coisa. Agora, ser também um animal para viver atacando as pessoas em chat de live, aí é diferente, né? Eu fico só vendo os moderadores, coitados, tendo que fazer um trabalho danado para poder ficar removendo comentários de gente mal educada. Não saber ler é uma coisa, não ter educação é outra totalmente diferente, tá bem? Então interprete, leia o título inteiro, não pegue apenas o que está no começo, leia tudo, tá bom? Ficou em dúvida? Ainda tem uma descrição onde eu explico tudo o que é tratado no vídeo, bem logo abaixo aí no YouTube, você clica assim, ó, você vai ler a descrição, é quase um jornal, é desse tamanho a minha descrição, porque para sair de problema eu coloco tudo lá, tá bom? Então esse é o nosso problema, como disse o Eduardo Bolsonaro, e eu sempre coloco esse vídeo aqui no final, ele falou, galera do Abordo Notícias, né, um recado que ele mandou para os ouvintes do Abordo, é isso aí, continue correndo atrás da informação, vencerá essa guerra quem tiver a informação. Então, às vezes, as pessoas, elas vêm de um momento em que não interpretam um texto e ainda passam para a falta de educação. Eu parei, eu não dou mais nomes. Quer ser o bonitão, quer reinar, manda um superchat. 50 contos, você pode me xingar, você pode fazer o que você quiser, é o momento que eu deixo você reinar. Um superchat, 50 reais. Porque daí nós somos obrigados a ler, não é o superchat, mas se você quer atacar, manda um de 50. Aí eu leio. Eu aprendi isso com um amigo, tá? Quer atacar, quer aparecer, 50 conto, eu deixo aparecer. Beleza? Se não é para aparecer, eu leio de graça, né? Mandar um abraço pra Sônia, pra Matilde, pro William, abraço pro engenheiro, valeu engenheiro agrônomo, tá vendo? De graça, não cobro nada. Mas pra babaca é 50 conto, beleza? Tá bom? Ô bonitão! Muito bem, meus queridos, você sabe muito bem que o Donald Trump vai fazer uma faxina na América Latina. Ele vai fazer uma faxina na América Latina. Ele já diz que é ele que é o presidente da Venezuela, exatamente. Ele colocou uma foto dele na rede social e falou: presidente interino da Venezuela desde janeiro de 2026. A esquerda pira, não é? Gustavo Petro, o Trump já foi lá e falou: vou botar ordem na casa, que é a Colômbia. O cara já baixou as calças, né? Ligou pro Trump e marcaram um encontro. Ah, Fábio, mas o Trump falou que ele é maravilhoso. Ele fala isso pra todo mundo, ô bobão? Ele fala pra todo mundo? Ou você acha que o Lula é diferente? A mesma coisa que ele falou pro Lula, tivemos uma química, o presidente do Brasil é maravilhoso, que lindo, cuti-cuti. Ele acabou de falar pro Gustavo Petro que horas antes ele tinha chamado de doente e de traficante. E aí, vamos pra frente aqui, caminhar, porque eu quero trazer outro assunto aqui dentro, trazer mais coisas dentro desse assunto. Aí, o que acontece? E Cuba, Fábio? Ele falou que o Cuba, o Marco Rubio vai ser o presidente de Cuba. Eu sou presidente da Venezuela, o Marco Rubio vai ser de Cuba.
Tá tudo fechado, tá fechando tudo. Ah, mas lá em cima, a gente tem o México, divisa com os Estados Unidos. Ele falou, não, o México eu vou meter bomba nos cartéis. Dentro do México. Não é vou pegar no mar, ou vou pegar aqui dentro dos Estados Unidos, vou matar todo mundo. Não, ele falou, vou meter bomba nos cartéis de droga dentro, em solo, em terra do México. O homem tá dominando tudo. Tá dominando tudo. E acabou. O que você vai fazer? É orar, rezar para não cair uma bomba aqui também nessa turma aí, né, esquisita, não é? Para você ligado aqui comigo, presta atenção. Eu comentei e quero agora trazer o Didi Red Pill, jornalista independente, e já vou voltar para essa questão dos países, né? Vou falar de Cuba, vou falar também da Colômbia. Mas o Didi Red Pill comentando a respeito de uns alertas que os Estados Unidos está emitindo para cidadãos americanos em solo venezuelano. Saia daí imediatamente. Vocês estão em um terreno hostil. Ou seja, vocês podem ser presos, vocês podem ser mortos. E aí levanta-se uma outra possibilidade, tá bom? Ainda é na Rádio Corredor, ainda é boatos de que Diosdado Cabello, que é de uma área mais radical, é o cara que exerce influência, embora não seja, né, ministro de defesa, mas ele exerce influência sobre as Forças Armadas, sobre as polícias e também aquela gangue de Nicolás Maduro chamada Los Soles ou Sóis, Los Coletivos. E ainda tem o tal cartel Los Soles, né? Então, meus queridos, uma possibilidade. O plano foi revelado. Entenda, lembra quando eu estava falando para você sobre título? Maduro livre. O plano foi revelado. Tá bem? Então, quando você ouvir um título desse, não quer dizer que o Maduro está chegando agora na Venezuela, não, meu amor. Na frente, está dizendo o plano foi revelado. Ou seja, eu vou te contar o plano. Não é que o plano foi concretizado. Como eu estava falando, aprenda a interpretar texto. Maduro livre. O plano foi revelado. E eu vou trazer nosso querido Didi Red Pill também para falar do assunto que também está ligado, né, ao que nós estamos comentando nesse momento aqui no nosso programa. A conversa é essa mesmo. Dizem aí na Venezuela que um dos planos do Diosdado Cabello é simplesmente sequestrar cidadãos americanos para que eles sejam trocados por Nicolás Maduro. Sim, pode parecer uma loucura, mas dessa galera a gente espera qualquer coisa. Eles estão desesperados, eles estão vendo o fim do regime ditatorial, aonde eles mandavam e desmandavam irem por água abaixo, e eles podem sim tentar qualquer maluquice. Mas veja bem, não é qualquer cidadão americano. O plano é sequestrar as pessoas que trabalham na Embaixada dos Estados Unidos em Caracas, que estão tentando reabrir a embaixada. Então o plano seria esse: sequestrar essas pessoas para pedir em troca a liberdade do Nicolás Maduro. Bom, a gente sabe que hoje em dia a Venezuela é um celeiro de boatos, de disse-me-disse, de conversa fiada. Mas é bom a gente ficar, assim, atentos a essa informação, porque, como eu disse, o Diosdado Cabello pode, num desespero, cometer qualquer ato de desatino. E vamos lá, todo mundo sabe que o governo da Venezuela hoje é dividido entre a Delcy Rodrigues e o Jorge Rodrigues, de um lado, irmãos, né? A presidente interina do país e o presidente do Congresso Nacional, e do outro lado, o Diosdado Cabello e o Vladimir Padrino. E há um desequilíbrio nessa força pelo seguinte, porque quem manda nos militares, nos paramilitares, nos coletivos e na polícia são os militares ligados, evidentemente, ao padrino
e ao Cabello. E evidentemente que eles não querem largar o osso. Claro que não. Eles querem continuar no poder. Na verdade, está uma guerra interna de bastidores lá para saber quem de fato manda na Venezuela. Vou te dar só um exemplo. A Delcy havia anunciado que iria libertar todos os presos políticos. E até agora, apenas 11 ou 12 foram libertados. Por quê? Porque quem manda nas forças policiais é o Diosdado Cabello e ele não quer libertar ninguém. Ele quer o regime linha dura. E eu não duvido nada que esse maluco seja capaz, sim, de simplesmente ir lá e sequestrar, num gesto tresloucado, alguns funcionários da Embaixada dos Estados Unidos. Não sei como Trump reagiria a isso. Não sei se os Estados Unidos trocariam o Maduro por funcionários da Embaixada. Realmente, eu não tenho a menor ideia. Mas o que eu posso te dizer é que está um cheiro no ar, e isso de várias fontes venezuelanas, que um segundo ataque lá na Venezuela é praticamente iminente. Por quê? Por causa dessa divisão que existe no governo. Trump apoia a Delcy, que faz tudo o que o Trump quer, e para ele, por enquanto, está ótimo que ela esteja no poder. E, por outro lado, como eu já falei, os militares que querem a linha dura. E então, você só tem uma maneira de resolver isso: eliminando quem está querendo dificultar o progresso da Venezuela. Como? Ou prendendo ou eliminando fisicamente. Nenhuma das duas hipóteses é muito difícil para os americanos. Se eles quiserem de fato, eles têm como fazer isso rapidamente. Agora vai depender de uma decisão política do Donald Trump, porque o próprio presidente americano anunciou que as negociações estavam em vento e popa, e aparentemente estão mesmo, em relação a petróleo, etc e tal, mas em relação aos presos políticos, não. Ainda existem centenas, talvez milhares de presos políticos que não foram libertados, e o Diosdado Cabello não quer libertar. Está agora na mão do Marco Rubio e do Donald Trump o destino dessas duas figuras, tanto o Padrino quanto o Cabello, para a gente saber se a Venezuela vai ter um futuro de paz ou não. Esse é o ponto. Bom, deixa aí nos comentários o que é que você acha sobre esse assunto, e também, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, o Didi Red Pill no YouTube, cogite fazê-lo, por favor. Muito bem, meus queridos, esse é o nosso amigo Didi Red Pill, parceiro, né? Autoriza a gente usar o conteúdo dele, e muito interessante, né? Eu achei. E eu vou falar um negócio para você: a divisão dentro da Venezuela, duas situações. Eu acho que eu vou um pouquinho a menos, né, do que o Didi. Eu acho que os Estados Unidos não fariam um ataque à Venezuela por conta dessa divisão, né, entre essa área mais militar e essa área que está agora no comando da Venezuela, que é a Delcy Rodrigues, tá bem? Mas é fato que, de repente, para poder prender o tal do Diosdado Cabello e o Padrino Lopes, talvez os Estados Unidos tenham que fazer uma operação, sim, na Venezuela. É fato, meus queridos, que Donald Trump não irá aceitar, embora esteja emitindo alerta para cidadãos, americanos na Venezuela. Aí a gente se pergunta o que faz um cidadão fazer turismo na Venezuela, em meio às tensões entre os Estados Unidos, ou o que faz um cidadão americano viver na Venezuela. Sei lá, relacionamentos, família. Às vezes o americano conhece uma venezuelana, né, e resolve viver uma experiência amorosa. Mas agora, nesse momento, é fato que os Estados Unidos está alertando: saia daí. Se os Estados Unidos está alertando, saia daí, é porque tem alguma coisa. E eu vou falar no dito popular mesmo. Eu não vou ficar aqui enchendo você de palavras bonitas. Não. Tem angu nesse caroço, né? Ou tem caroço nesse angu. Para os Estados Unidos estar emitindo alerta: cuidado, cidadão americano, como a Venezuela, é porque há
algum tipo de indício, porque enquanto nós estamos aqui vendo as coisas acontecerem na televisão, vendo as coisas acontecerem através, né, da televisão e através das redes sociais, né, e na imprensa online, os Estados Unidos têm o sistema, né, de inteligência e sabem o que está acontecendo. O governo da Venezuela nega, de uma certa forma, que o interesse, né, em capturar e prender cidadãos americanos. Mas seria um grande problema se essa situação fosse levada em consideração. Se a Venezuela capturar cidadãos americanos, independentes que sejam membros do governo através da embaixada americana, ou turistas, ou cidadãos que vivem na Venezuela, obviamente seria um grande problema, uma moeda de troca. Lembrando que essa articulação, esse boato, não parte da Delcy Rodrigues, que está emitindo um alerta dizendo que é mentira do Trump, que não tem nada disso de prender cidadão venezuelano. Isso parte lá do Diosdado Cabello e do Padrino Lopes. Um é o comandante das Forças Armadas, né, o comandante do Ministério da Defesa, e o outro tem forte influência, tanto no Cartel de los Soles, tanto nas Forças Armadas, nas polícias e também num grupo parlamentar chamado Los Coletivos, que é uma gangue que tem como líder, já falaram isso, o Nicolás Maduro. Então há uma possibilidade. O próprio Donald Trump já emitiu um alerta a Diosdado Cabello, fica na sua, porque o Diosdado Cabello, junto com o Padrino Lopes, eles podem tomar o poder. É só chegar lá e destituir a Delcy Rodrigues e encarar os Estados Unidos. Pode morrer muita gente? Pode, mas você sabe que esse povo é tudo maluco. Vai lá, sequestra um monte de americano que eu não sei o que está fazendo na Venezuela. Seja quem não está trabalhando, né? Quem está turistando na Venezuela, pelo amor de Deus, né? Sequestra um monte de americano, prende, destitui o governo, assume o governo e olha para os Estados Unidos e fala, não ataca a gente que a gente mata esses americanos aqui. E outra, devolve o Maduro. Meu amigo, aí é abrir as portas do inferno na Venezuela e na América Latina. Ainda sobre a América Latina, para você que está ligado aqui no canal Abordo Notícias, presta atenção. Com visão socialista, presidente da Colômbia propõe Confederação de Países Latino-Americanos. Ao citar a ideia de Simón Bolívar, Gustavo Petro defende a unificação, a promoção de políticas comuns. É o quê? Uma espécie de Foro de São Paulo? Foro de São Paulo já existe, não é? Gustavo Petro, que é o presidente da Colômbia, ele então está propondo uma confederação de nações latino-americanas, a Grande Colômbia, que, a exemplo da União Europeia, teria parlamento, Tribunal de Justiça e até Conselho de Governo. A proposta foi feita no sábado, dia 10, por meio da conta política na rede social. Vamos lá. Fábio, qual é a ideia? Para ser sincero com você, eu concordo que nós deveríamos fazer a União Americana, tá? O Gustavo Petro quer fazer isso na América Latina, que é a ideia do tal do Bolívar, tá? Eu acho, né, na minha humilde opinião, que olha, veja bem, eu trouxe aqui o Gustavo Gaia falando desse plano de Donald Trump, que é reinar aqui, não ser presidente de Venezuela, ser presidente de Colômbia, de Brasil, não, mas reinar, né, que a América reine juntamente com a América do Sul. E eu não sei se isso um dia não irá acontecer, que seria a União Americana. A gente tem a União Europeia e construir a União Americana, onde existiria um parlamento americano, a nossa moeda seria o dólar,
tá? E aí membros do Brasil, da Colômbia, da Argentina, enfim, das Américas, haveria um parlamento americano e uma união. Eu acho que isso traria prosperidade, tá? Eu acho que isso traria estabilidade para a nossa região. A gente contaria com o apoio bélico, o apoio financeiro e a estabilidade do dólar. Eu acho que resolveria os nossos problemas, não é? Parece loucura, mas eu me entrevistei um senhor, né, um senhor pensante, o nome dele é Vinícius, e lá na Avenida Paulista, numa manifestação, e foi dele que eu ouvi essa ideia e eu até concordei, tá? Mas agora, meus queridos, o que acontece? O cidadão aí com visão, né, socialista, ele propõe essa confederação. Seria uma espécie de União Europeia, mas apenas na América Latina, tá? Ele anexou a postagem no mapa que seria o território da Grande Colômbia. Na proposta, a confederação cobriria, além da Colômbia, os vizinhos Venezuela, Equador, Panamá, além de parte da América Central e também da Guiana. Seria dali para cima, né? Então não envolveria o Brasil, né? Já pensou que loucura, gente? Já pensou? Será que Donald Trump vai deixar acontecer isso? O Petro tem reunião com Donald Trump aí nos próximos dias. Meus queridos. E já baixou a cabeça. Agora eu queria lembrar você de uma situação. Você se lembra que o espaço aéreo da Venezuela ele foi fechado? E existe um simulador, ele chama Fly Radar. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para você entender, tá bem? Deixa eu ver se eu tenho essa imagem. Vai ficar bem mais fácil para você entender. Tá, vou abrir qualquer um aqui, não exatamente a imagem da... Tenho. Consegui. Você já vai entender o que eu tô fazendo, tá? Calma, bonitão. Calma, meu lindão. Então tá aqui, deixa eu tentar trazer aqui, dar um zoom danado nisso daqui para você entender o que é que eu estou falando, tá? Eu tenho a imagem certinha aqui, vai dar certo, tá? Calma que vai dar certo. Aqui, ó. Você está vendo? Essa é a imagem, como eu falei para você, não sei se é do Fly Radar, mas desses portais que onde você consegue monitorar os voos, tá? Naquele tempo em que o Donald Trump fechou o espaço aéreo da Venezuela, você pode ver que uma imagem foi capturada. Eu não lembro por quanto tempo, quantas horas, quantos dias, mas eu me lembro muito bem que era num final de semana, né? O Donald Trump fechou o espaço aéreo da Venezuela. Aí quando você entrava nesses sites que monitora voo, por exemplo, se a tua filha está vindo de Miami para São Paulo, se você tem o número do voo, você consegue ficar acompanhando o voo, né? Você consegue ficar acompanhando o voo. Então cada aviãozinho desse daqui tem um destino, simula de fato, cada pontinho amarelo desse é um avião. E na Venezuela, nesse período, ficou totalmente fechado. Tá vendo aí? Não tinha ninguém cruzando os céus da Venezuela, o espaço aéreo. Onde você quer chegar, Fábio? O nosso querido doutor André Marcília, eu vou trazer reagir a um vídeo dele, né? Não é um vídeo próprio aqui para o canal. Ele comentou que vazou conversa entre Joesley Batista e o Nicolás Maduro. Como assim, Fábio? O que isso tem a ver com o espaço aéreo? No dia que o espaço aéreo da Venezuela estava fechado, Joesley Batista partiu do interior do estado de São Paulo para a Venezuela em um voo com o seu jatinho
Olha só, como o homem é poderoso, hein? E lá ele foi se reunir com quem? Com Nicolás Maduro. Qual era a proposta? Agora, o nosso querido Dr. André Marcília vai trazer aqui para você que acompanha o canal A Bordo Notícias. Tá todo mundo bem? Todo mundo vivo? Eu mudei aqui a posição do microfone. Eu sempre gostei de trabalhar com o microfone mais perto. Eu acho que a voz fica mais bonita, tá bom? Mas o microfone fica aparecendo demais na cena. Conta pra mim, vocês estão ouvindo bem aí? Tá chegando bem o áudio pra vocês? Tá tudo certinho? Tá tudo em paz? O áudio da minha voz, tá bom? Tá legal ou não? Como é que tá aí pra vocês? Tá bem? Comenta aí comigo, por favor. Amigo do Lula, pegou um jatinho particular e foi negociar com Maduro lá em Caracas, isso em novembro passado. Pois é, o Washington Post acabou agora de revelar as conversas entre o Maduro e o Joesley. E eu vou te contar tudo que eles conversaram e vou mostrar que baixo nível está por trás desse encontro que eles tiveram e como isso é perigoso para o Brasil. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês que, antes de qualquer coisa, se inscrevam aqui no canal, deixem também o seu like, cliquem no joinha, assim o algoritmo distribui esse conteúdo para mais gente e considere se tornar membro clicando na aba Seja Membro e tendo acesso aos nossos conteúdos exclusivos. Olha só, o que aconteceu? O Washington Post revelou as conversas entre o Maduro e o Joesley nesse encontro. Sabe o que o Joesley foi fazer lá? Oferecer para o Maduro a Turquia. Ele iria para a Turquia, ser exilado lá na Turquia para não ser extraditado para os Estados Unidos. Óbvio que a Turquia, depois dessa revelação, não comentou o assunto, mas claramente que tudo estava arranjado. Ele iria num asilo, ele e a mulher dele, o Maduro e a mulher dele, iriam para um asilo na Turquia e ficariam ali garantidos, viveriam bem, sem serem presos, sem serem extraditados para os Estados Unidos. No meio desse acordo, ainda havia uma determinação para que a Venezuela rompesse com Cuba e também tinha ali uma negociação que teria de ser feita de acesso dos Estados Unidos a metais críticos e petróleo. Bom, o Maduro recusou a oferta do Joesley e disse que não toparia. Veio o Joesley e relatou isso, segundo o Washington Post, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos disseram que o Joesley não foi lá a mando dos Estados Unidos, mas que ele, país, né, os Estados Unidos, consideraram relevantes as informações que o Joesley lhes passou. Bom, isso daqui é de um baixo nível, porque assim, não interessa se o Joesley foi a mando dos Estados Unidos, se o Joesley foi a mando do Lula, se o Joesley foi a mando de quem for, a mando de alguém ele foi. E ele não deveria ir a mando de ninguém, porque o Joesley, sinceramente, ele tem uma ficha corrida gigantesca. É um absurdo ele ser uma espécie de ministro das relações exteriores fantasma do Brasil. Um cara, um empresário que simplesmente tem uma ficha corrida policial longuíssima, com um histórico de suborno e propina para mais de 1000 políticos. Atuar em nome, seja lá de quem for, dos Estados Unidos ou do Brasil, ou dos dois, o que é bem mais provável. Porque vamos considerar aqui que a possibilidade de que o Brasil, o governo Lula, chegou para os Estados Unidos e falou assim, é provável que tenha sido isso. Olha, eu tenho uma pessoa que pode ir lá na Venezuela negociar com Maduro aquilo que vocês querem, que é ou a renúncia dele, ou a entrega dele, ou o que for. E em troca disso, se eu arranjar essa pessoa para vocês, Estados Unidos, vocês me aliviam aqui nas tarifas, vocês aliviam o Moraes da Magnitsky. E os Estados Unidos toparam. Essa é que é a verdade. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. O Lula ofereceu o Joesley como mensageiro e os Estados Unidos toparam. Não deu certo, mas foi isso. Então, enquanto você está aí, meu caro, batendo palma para um, batendo palma para outro, enquanto está o Lula falando mal do imperialismo norte-americano, enquanto está o Trump falando mal do comunismo brasileiro, eles estão todos ali conversando e negociando, e o Joesley,
que é a pessoa menos indicada para, olha, entregar um papel daqui para ali, foi se tornar uma espécie de diplomata fantasma brasileiro. É realmente de arrepiar o cabelo, não vou nem dizer de onde. Doutor, calma, bonitão! Gente do céu, que loucura, não é? Vocês acham isso uma loucura? Eu acho, sabe por quê? O espaço aéreo da Venezuela estava totalmente fechado. Você não ouviu errado, não. O espaço aéreo da Venezuela totalmente fechado, não passava ninguém. E aí quem ousa sair do interior do estado de São Paulo e correndo conversar com o Maduro? Joesley Batista. À época houve rumores, né, de que os Estados Unidos estava envolvido, né, com essa operação. Houve sim esse rumor. Houve também rumores de que o Lula estaria envolvido. Mas como o doutor disse, ele não seria a pessoa indicada. Porque é envolvido com isso, envolvido com aquilo. Mas nós sabemos também da forte ligação dele com o Nicolás Maduro. Talvez tenha sido essa a motivação. Porque esperar, presta atenção, esperar perfeição em aliado de Luiz Inácio Lula da Silva, você sabe muito bem que indicações de Lula, por exemplo, indicações de Lula, se você ser preso, tem que estar no currículo do indicado, do Lula, do membro. Quem se lembra uma vez? O Lula pegou, olhou assim para trás e falou: aqui, ó, todo mundo aqui já foi preso. Todo mundo aqui já foi preso. Aí, eu queria que você lembrasse de uma coisa. Você se lembra que Luiz Inácio Lula da Silva indicou uma mulher para ser ministra do STM. Quem se lembra? Superior Tribunal Militar. E se não tiver, olha para mim, bonitão, eu posso, né, arrumar um problemão com o que eu vou falar, mas vambora. Quem tá na chuva é para se molhar. Se não tiver um BO no currículo, não serve, né? Porque é o que parece. O Lula vai lá e indica quem sai daqui para negociar com a Venezuela. À época, né? Para interceder ao Maduro, olha, sai fora, a gente vai ajeitar para você ir para a Turquia, você desaparece, rompe com a China e vai para a Turquia. Quem apareceu para isso? Joesley. Ah, não é o doutor Marcília. Ah, não é a pessoa indicada. E quem disse que tem que ser santo com um negocinho na cabeça, assim, a Aurélia, né? Para poder lidar com o PT, lidar com o Lula. Olha essa matéria aqui, ó. Parece que tem que ter um BOzinho, senão não passa, né? Empresa usada por careca do INSS pagou 700 mil reais à ministra do STM. Meu amor, se juntar careca do INSS, Banco Master, você vai destruir a República inteira. Quem indicou essa mulher? Olha aqui, Senado Federal, confirmando aqui, ó. Plenário confirma a indicação de Verônica Sterman para o STM. O que é o STM? Superior Tribunal Militar. Olha o tipo de gente que pode julgar a patente de Jair Bolsonaro. Bolsonaro está preso, não há um processo, né? O STM falou, mas a gente sabe muito bem, dia sim, dia também, o
o povo aí do PSOL, da Rede, do PT, vivem pedindo para tirarem a patente de capitão do Exército de Jair Messias Bolsonaro. Ela foi aprovada em... Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. O plenário do Senado aprovou nesta quarta, dia 13, e isso daqui é 13/8/25, o nome da Verônica Sterman para o STM, Superior Tribunal Militar. Vou trazer a reportagem completa para você que está nos acompanhando aqui. Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui, porque eu nem ia trazer isso agora, mas como o doutor André Marcília falou, né, sobre a pessoa não é a pessoa mais adequada, o Joesley Batista, e quem disse que tem que ser santo para poder atuar junto a Luiz Inácio Lula da Silva. Para você que está chegando agora, não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de compartilhar e levar para frente todo o nosso conteúdo. Tudo que fazemos aqui, a gente só consegue obter êxito porque você me ajuda via like, você me ajuda também via Pix e vai colaborando com o nosso jornalismo independente. Eu já estou com o vídeo preparado e já vou trazer para você que acompanha aqui o canal, onde você estiver. 11 952 75 3898. Dá uma moral aqui, seja o primeiro a ajudar o nosso canal, ou o segundo. O primeiro foi o meu querido Edson, já mandou 10 conto aí. Obrigado, Edson. Beijão no seu coração. Obrigado pela colaboração. Que haja abundância nessa semana e muitas bênçãos para você começar a semana abençoada. Obrigado pela colaboração, viu, meu querido Edson? Estou carregando o vídeo da reportagem do portal Metrópolis, que traz tudo, absolutamente tudo aí sobre essa questão. Como assim uma uma membra, né, uma ministra do Tribunal Militar recebeu 700 mil reais de uma empresa ligada a quem? Ao carequinha do INSS. Mas tá difícil hoje também, viu? Meu Deus do céu, hoje tá difícil, mas vamos. A gente não desiste. Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, pagou 700 mil reais ao escritório de advocacia da atual ministra do Superior Tribunal Militar, Verônica Abdala Sterman. Essa informação consta de um relatório de inteligência financeira do COAF encaminhado à CPMI do INSS, que investiga o esquema bilionário de fraudes e desvio de recursos públicos. Segundo o relatório, o pagamento foi feito pela empresa ACX e TC Serviços de Tecnologia S.A. O período analisado nesse relatório é de outubro de 24 a fevereiro de 2025, ou seja, antes de Verônica Sterman tomar posse como ministra do STM. O valor foi pago em uma parcela única, diretamente ao escritório de advocacia da magistrada. A coluna não localizou processos judiciais em que Verônica tenha atuado na defesa da ACX e TC ou de outras empresas desse mesmo grupo. Nomeada em setembro pelo presidente Lula para o STM, Verônica tem 41 anos e uma trajetória de clientes de peso no meio político. Entre eles estão a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, o ex-ministro Paulo Bernardo e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Todos apoiaram a indicação dela ao STM. Em 2024, Gleisi e Alckmin já haviam defendido o nome de Verônica para uma vaga no TRF3 em São Paulo. Segundo o COAF, o pagamento partiu de uma conta da ACX no Banco do Brasil, em São Caetano do Sul. Em apenas 4 meses, essa conta bancária movimentou mais de 266 milhões de reais. A mesma empresa também pagou quase 600 mil ao escritório do ex-ministro do STJ, Nefi Cordeiro, após ele deixar a corte. No caso de Nefi, também não há nenhum registro de atuação em favor da ACX. O ex-ministro disse à coluna que o valor se refere a serviços advocatícios. Já Verônica Sterman disse que o pagamento foi feito por 3 pareceres jurídicos de natureza criminal e ela disse também desconhecer qualquer vínculo dessa empresa com o careca. Agora, um dado chama atenção. Formalmente, a ACX e TC foi aberta em nome de 2 sócios que receberam auxílio de programas sociais. Uma delas, Érica Nogueira, recebeu o Bolsa Família até 2021, ao mesmo tempo em que figurava na junta comercial como dona da metade de uma empresa
com capital de mais de 100 milhões de reais. Segundo a Polícia Federal, a ACX era uma das empresas usadas pelo Careca do INSS para ocultar e fragmentar o fluxo do dinheiro. A empresa recebeu pelo menos 4 milhões e 400 de uma firma de passagem do esquema que pertencia ao Careca, a Arpar Participações. Além das investigações, há também denúncias de pirâmide financeira contra a ACX. Uma advogada de Florianópolis afirma ter investido 780 mil reais na empresa da ACX e depois ter sido impedida de sacar o dinheiro. Segundo ela, essa empresa integrava um grupo chamado RCX Group, investigado na CPI das pirâmides financeiras da Câmara dos Deputados. Na ocasião, a CPI pediu o indiciamento dos donos da empresa. A coluna não conseguiu contato com os responsáveis pelo grupo RCX. E aí, meus queridos, alguma novidade, meus amores? Lembra daquela cena em que o Lula olha, né, para quem está com ele no palco, né, a galera atrás, no plano de fundo, e o Lula discursando. E aí o que acontece? Ele olha e fala que todo mundo já foi preso. Todo mundo já foi preso. A companheirada, é isso, é José Disseu, é Dilma, é não sei quem. E parece que assim, ter um BO no currículo, ter um BO faz parte do currículo. Mas a gente vai continuar falando de América Latina, tá bem? Eu fiz essa pausa só porque aquela fala do doutor André Marcília, né, falando que não, o Joesley Batista não pode ser o cara que vai conversar com o Maduro. Foi. Mas tem uma ficha corrida, uai. É desse jeito que eles gostam. É dessa turma que eles gostam, beleza? É a broderagem, a parceria é com essa turma. Preste atenção, vou tomar uma água antes. Deixa eu dar um olá todo especial para minha querida Gladys. Olá, minha querida. Um ótimo dia abençoado para você. Ela que está nos Estados Unidos nos acompanhando. Tudo bem, Flor? Bom trabalho. Deus abençoe. Você sabe muito bem do meu amor, do meu carinho, da minha família também por você. E feliz, né, por ter conhecido também parte da sua família, né, aí há uma semana atrás. Foi muito bom estar com vocês. Lá nas minhas redes sociais tem as fotos, né, aí da Gladys, do marido e da turma que estava com a gente também. Foi uma noite maravilhosa, uma boa conversa pessoalmente, tá bem? É isso aí. Meus queridos, vamos dando sequência? Beijão para você que está me acompanhando e beijão então para essa querida, maravilhosa, nossa rainha que mantém e junto com você, né, ajuda e muito aqui para manter o nosso canal no ar, beleza? Presta atenção. Trump endossa piada com Marco Rubio, virá presidente de Cuba. Por mim, tudo bem, afirmou o presidente norte-americano ao repostar publicação no X e na sua rede social, a Truth Social. Vixe. O post original, publicado no X no dia 8 de janeiro, diz que Marco Rubio será o presidente de Cuba, acompanhado de um emoji de riso. Ao republicar o conteúdo em seu perfil na rede Truth Social, Trump afirmou: por mim, tudo bem. O posicionamento reforça a tensão entre Washington e Havana. Trump disse no domingo que Cuba não receberá mais petróleo nem recursos financeiros provenientes de Caracas. Também, na sua rede social, Trump sugeriu que o governo cubano faça um acordo com os Estados Unidos. Não haverá mais petróleo nem dinheiro para Cuba. Sugiro fortemente que eles façam um acordo antes que seja tarde demais.
Ô, gente, aquilo que o Gaia falou, tá bem, é o que eu estou 100% fechado com o Gaia. Se não tivesse, eu não traria, né, o Gaia aqui para falar isso para vocês. Presta atenção. Doutrina de Monroe. O seu posicionamento consistia em 3 pontos: a não criação de novas colônias na América, a não intervenção nos assuntos internos dos países americanos, a não intervenção dos Estados Unidos em conflitos relacionados aos países europeus, como guerra entre esses países e suas colônias. Ou seja, Europa, você não vem coloniar, fazer colônia aqui nas Américas, e nós, os americanos, não vamos coloniar a Europa, não vamos interferir aí na Europa. Tá, Fábio, mas o que isso tem a ver com o nosso dia a dia? A doutrina Monroe está ligada à Europa, tá? E o que o Trump quer? Ele quer, meu querido, você me desculpa de uma certa forma, ser o xerifão aqui, ó, desse blocão. Estados Unidos, aí você vem a América Central, você tem a América do Sul, e aí, né, a junção América do Sul, América Central, você tem aí a América Latina. Ou seja, o Trump quer purificar isso daqui. Ele quer fazer algo, ou ele está fazendo algo que muitos presidentes americanos não tiveram coragem. Então a guerra do Donald Trump, ela não é apenas contra o narcotráfico. E eu falei aqui, e talvez você tenha ouvido outra pessoa falar também, mas desde o início eu tenho falado, gente, ficamos atentos, porque a operação que o Donald Trump está fazendo não é apenas na Venezuela, não é apenas contra o narcotráfico, não é só para prender o Nicolás Maduro na Venezuela. A operação que os Estados Unidos está realizando, ela é na América Latina, que já está chegando em Cuba, que já está chegando na Colômbia, que chegou com força na Venezuela, agora também está chegando no México. Os Estados Unidos diz que vai fazer operação contra os cartéis de drogas dentro do México, ou seja, a Força Armada dos Estados Unidos vai entrar dentro do país vizinho para prender e matar membros de cartéis. Nós já sabemos. Com o Brasil, aparentemente foi feito um acordo. E o Brasil está mais aliado aos Estados Unidos, pelo menos é o que parece. Lula, eu fiz um vídeo essa semana, foi até bom os views, obrigado a cada um de vocês que viram o vídeo. Bombou aí no final de semana. A pior decisão da vida de Lula. O Partido Comunista do Brasil, da China, emitiu um documento exigindo que Lula rompa com os Estados Unidos e Israel e passe a defender a Venezuela. Qual será a decisão do Brasil? Como eu falei para você, a operação do Trump é na América Latina inteira. Com o Paraguai, o que ele fez? Ele tem apoio do Paraguai. É tanto que os Estados Unidos irá construir uma base militar dentro do Paraguai. Há esse acordo com o Paraguai. A Argentina nem precisa falar, né? Olha o quanto de dinheiro que o Trump prometeu enfiar na Argentina.
agora nas eleições de meio mandato na Argentina, onde o Milei precisava conquistar a maioria de deputados e senadores e o Trump chegou arregaçando dinheiro lá na Argentina. Olha a quantidade de países aqui na nossa América Latina que estão saindo dessa esquerda vermelha e se tornando de direita. Onde você quer chegar, Fábio? Qual o futuro do Brasil? Estou preocupado com a América Latina? Estou. Mas qual será o futuro do Brasil? Donald Trump vai romper com os Estados Unidos? E cá entre nós seria o meu sonho. Como assim, Fábio? Sim, seria o meu sonho. Porque eu sei, eu tenho a convicção, a esperança que Luiz Inácio Lula da Silva não vai vencer as eleições esse ano. Então, o que nós temos? Uma possível eleição do Flávio Bolsonaro, a continuidade do legado de Bolsonaro, e o que nós temos? Trump fazendo operações, acordos e dominando a América do Sul. Daqui a pouco o nosso país se torna de direita, e é claro, eu não quero ser colônia dos Estados Unidos, como diz é um papo meio de esquerda, né? Parece papo de esquerda, de esquerdista. Eu não quero o Brasil grudado na teta dos Estados Unidos e nunca desmamando, né? Mas é um país gigantesco, rico, tem interesse e há necessidade de consumir produtos brasileiros, assim como nós também precisamos dos produtos americanos. Obviamente, são 200 anos de parceria comercial, 200 anos. A gente não pode jogar isso no lixo. E Lula vai ter que tomar um posicionamento. Vai ficar do lado da China, obedecendo a indicação, aquilo que o documento que o Partido Comunista Chinês emitiu, exigindo que Lula abandone os Estados Unidos e também Israel e passe a defender a Venezuela? Ou defender a Venezuela, né? Para mim, defender a Venezuela é apoiar as ações do Donald Trump. Mas você sabe muito bem, entre aspas, né, o que é defender a Venezuela. Ou seja, ficar do lado do chavismo, ficar do lado de Nicolás Maduro. E cá entre nós, quer fazer isso, Lula? Faça. Mas eu tenho convicção que nós, os brasileiros, estaremos livres e uma nova parceria em um governo de direita pode se iniciar no nosso Brasil. Nós sabemos muito bem o que pode acontecer. A continuidade do legado de Jair Messias Bolsonaro e o legado de Bolsonaro, vocês se lembram muito bem. Putin não veio ao Brasil. Se Putin pisar aqui, tem que ser preso, você sabe, né? Até mesmo o Lula tem que prender o Putin. Maduro, Bolsonaro decretou que ele seria preso ao pisar no Brasil. À época, Bolsonaro fez o mesmo que os Estados Unidos, reconheceu Juan Guaidó como presidente legítimo e não reconheceu Nicolás Maduro. Para você que curte o nosso programa, gosta do nosso trabalho, gosta daquilo que nós fazemos aqui, o meu pedido é, por favor, colabore com o meu canal. É importante você ajudar a abençoar o canal Abordo Notícias, trazer um recurso aqui e uma colaboração ao nosso programa. Então ajude, por favor. A gente vai continuar falando agora de Cuba, tá? Mande aí, eu quero saber quem vai ser o bonitão que vai salvar aqui o nosso canal. E eu preciso da sua ajuda. Até agora só o Edson colaborou. Se você puder ajudar, eu vou falar o seu nome, vou mandar
Um beijo especial para você, mas ajuda, gente, por favor, estamos precisando. Já estamos no ar aí há mais de 1 hora e você não colaborou. Você que pode, você que quer, porque poder, gente, eu acho que muita gente pode, porque você pode mandar R$1. R$1. E me desculpe, eu sei que R$1 faz falta para algumas pessoas, mas tem muita gente que tem qualquer valor aí e pode ajudar. Basta querer. Ai, gordinho, não tenho dinheiro. Às vezes você não quer. Aí eu respeito, né? É a sua vontade, a sua opinião. Beleza? Presta atenção. Então o Trump endossou a piada, como eu disse, é uma piada, né? Do Marco Rubio virar presidente de Cuba. Imagina os bastidores, né? Não, você vira presidente de Cuba, você tem origem cubana, eu assumo a presidência da Venezuela e assim nós vamos endireitando essa América Latina. Trump diz que Cuba não receberá mais petróleo da Venezuela. O presidente norte-americano ameaça o governo cubano e sugere que faça um acordo com os Estados Unidos antes que seja tarde demais. Rapaz. A pressão tá grande, como eu falei. É a tal doutrina de Monroe. Europa, tu fica pra lá, eu fico aqui nas Américas. E nós não vamos aceitar a interferência da globalização nas Américas. Nós não queremos esses globalistas envolvidos. China, fora daqui. Fora a China de Cuba, fora a China da Venezuela, fora a China do Brasil. A Groenlândia, Trump já vai tomar a Groenlândia ou vai comprar para expulsar e não deixar que a China avance. Ai, gente. Tem gente que é besta, né? O gordinho tá aparecendo esquerda pedindo Pix na internet. Então acho que você assiste só o meu canal, né, meu amor? Só o meu canal que você assiste, né? Não vou nem falar o nome que eu não gosto de dar. Eu não vou dar mais o nome dessas pessoas com esses comentários idiotas, né? Acabou de comentar aí. O gordinho tá parecendo esquerdista pedindo Pix. Fui. Vai com Deus. Tá bem? Vai com Deus, tá? Vamos lá, dando sequência. Trump pressiona Cuba sobre o petróleo e também o dinheiro venezuelano. Não vai receber petróleo nem dinheiro mais da Venezuela, mas ele exige um acordo. E há aí uma ameaça, né? Eu não gosto desse termo ameaça. Quando se trata do Donald Trump, eu gosto de considerar como alerta, né? Então, na minha redação, eu colocaria, né? O presidente dos Estados Unidos exige acordo e alerta consequências. E não ameaça, né? Porque Donald Trump, ele só alerta. Pelo que nós estamos vendo, ele emite o alerta e vai lá e faz, tá? Olha só, Cuba diz que diz a Trump que defenderá a ilha até a última gota de sangue. A fala foi proferida pelo ditador cubano Miguel Díaz-Canel, ou Canel, sei lá. Ô ditador vagabundo, sem vergonha, deixa eu falar um negócio pra você. O Maduro fez a mesma coisa. Fez dancinha, cantou em Medne People, né? Medne People. Cantou, musiquinha, fez discurso dizendo no war, né? Não há guerra. No war crazy, não há guerra louca. Yes. Please, né? Please. E ele falava Pix. A gente entendia Pix, né? O inglês dele. No war. No crazy war. Não, uma guerra louca. Yes, please. Yes, Pix. Ele falava Pix. Ou seja, não a guerra louca e sim a paz. Cantou Imagine. Essa fala do
do Maduro, No Crazy War, Please, Please, ele fez até um remix. E você sabe que o Maduro tinha um programa na estatal, né? E ele começava o programa com aquele batidão, dançando no estúdio. Tux, 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 tux. No Crazy War, buff, 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 please, please, please. E o Maduro dançando. E ele pegou essa musiquinha e levava pro palco, pro discurso. Mas antes da musiquinha dizendo, não a guerra louca, paz, paz, não, guerra louca não, paz. Ele tava igual esse cidadão aí, ó. Dizendo que iria defender a Venezuela, que iria quebrar o pau, que como que tinham 2 milhões ou 4 milhões de milícia, né, que uma espécie de força paramilitar. Chamou um bando de véis sem dente, uns gordos, umas mulheres gordas com um rifle, não aguentava nem carregar o rifle, fazendo treinamento para atacar, para se defender, né, dos Estados Unidos. O colombiano fez a mesma coisa, ficou brabo, mas já baixou a guarda. O Maduro baixou a guarda, foi preso, não adiantou nada. Esse daqui tá dando um de machão. Vai ter que baixar a guarda. Vai ter que baixar a guarda. Eu não sei, tá bem? Se o governo de Cuba tem, se esse cara tem problemas com a justiça americana. E se tiver, meu amor, aí é fácil. É só os Estados Unidos ir lá buscar. E falando em buscar, vocês viram aquela arma que o Trump usou, uma arma secreta, que faziam, desculpe, tá bem? Aí o grau de violência, faziam os venezuelanos vomitarem sangue. Imagina, que doideira. Você é louco, meu. Por isso que eu falo, não brinca não com os Estados Unidos, tá? O cara tem um avião que carrega uma bomba de 13 toneladas. Um carro aí, uma caminhonete, deve pesar 2 toneladas no máximo. Aí você imagina que tamanho de avião que precisa, né, para carregar uma bomba de 13 toneladas. E ele leva isso de boa. E é invisível aos radares, né, não ao olhar. Aos radares. O cara tem uma arma que aponta para o cidadão vomita sangue. Então é mais um que pode ir já colocando a barba de molho, porque vai ter que se render, tá? E eu acho é pouco, tá bem? Eu acho é pouco. Aí, Fábio, olha o esquerdista, né? Aí, Fábio, você quer que os Estados Unidos fica tomando a América do Sul? Você viu o Trump falando que vai tomar a Argentina, o Paraguai, a Bolívia, você viu? Claro que não. Na Bolívia tem tráfico também, e muito. Produção de cocaína na Bolívia é gigantesca. Você pega lá qualquer senhorzinho, senhorinha lá que vive nos campos lá, vivem mascando folha de coca. Plantação de coca lá é gigantesca, parece que fazem até chá. Ah, mas porque é de direita, Fábio? Por isso o Trump não vai? Gente, sendo democracia, os Estados Unidos não vai fazer nada contra um país democrático que a esquerda está no poder. De jeito nenhum. Não é? Mas agora, sendo ditadura, Cuba, ditadura, Colômbia dá sinais de ditadura. Para você ligado aqui comigo no Brasil, fora dele também, curtindo, acompanhando o nosso programa. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência.
comenta o nome da sua cidade, comenta o nome do seu estado. Eu vou mandar um beijão todo especial para você. Mas antes, se der, porventura, de repente não vá doer, tá bem? Se você puder ajudar o nosso programa, faça isso. Colabore. Qualquer valor aí na tela para você mandar um salve, dar aí uma proteção ao nosso canal, fazer, né, com que a gente continue, né, tocando esse canal sadiamente, né, levando a informação de qualidade, levando o conteúdo de primeira qualidade para você. Deixa eu agradecer aqui a colaboração do Mauro de Oliveira Silva. Ô Mauro, Deus abençoe, meu querido, obrigado aí por essa colaboração especial, que Deus abençoe sua vida, e você que está acompanhando o canal, faça como o Mauro nesse momento, ajude o canal Abordo Notícias, com qualquer valor aí, será muito bem-vindo aqui, desde que vindo de coração, e que haja, né, em você esse sentimento, essa vontade de ajudar o canal. 11 95275 3898, abençoe e fortaleça o nosso programa. Quem pode ajudar o Abordo Notícias e pra gente, de repente, passar a sonhar em bater a meta hoje? Então dê essa moral aí, por favor, via Pix, tá aqui embaixo. Você tem aqui também as contas Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, tem QR Code, de repente você pode apontar a tela do seu celular, a tela não, a câmera, né, para esse QR Code, e aí vai abrir o aplicativo do banco, e você destina qualquer valor aí ao canal Abordo Notícias. Muito bem, então, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. 11 95275 3898, é esse Pix aqui. E nós temos também uma colaboração importante que você pode fazer, é se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar o nosso conteúdo. Isso ajuda demais.